Boa noite, pessoal. Tudo bem? É com grande alegria que nós vamos dar início a mais uma reunião de estudos. Como a nossa amiga disse, a pergunta é livre. Quem quiser perguntar alguma coisa, né? O nosso colaborador está ali, é só levantar a mão, ele vai com papel e caneta. Vocês podem fazer a pergunta, não é necessária identificação. E a gente, dentro das nossas condições, vai tentar responder, tá ok? Um abraço a todos, bom estudo. Boa noite a todos. Uma primeira pergunta é interessante. E a pessoa fala assim: há um tempo estipulado para que o espírito recém-desencarnado possa se manifestar? Eu acredito que isso aí é muito variável, porque quando desencarnamos, todos nós passamos por um processo de, de vulnerabilidade, de recomposição perispirítica, passamos por um processo de descanso, de internação hospitalar. Então, eu acredito que dificilmente um espírito recém-desencarnado ele possa se manifestar. É claro, né, que tudo tem uma exceção. Pode haver, sim, uma necessidade do espírito manifestar e ser permitido a ele se manifestar, pode acontecer. Mas pelos estudos que eu tenho conhecimento, que eu tenho lido, tenho estudado, dificilmente pode ocorrer isso aí. Mas tudo é possível. Uma coisa que a gente tem que deixar claro, a gente nem sabe qual foi a intenção da pergunta, né? Porque provavelmente pode ter sido um ente querido que desencarnou e a pessoa já está querendo saber notícias. Não é assim que acontece, né? Chico falava que o telefone só toca de lá para cá, nunca daqui para lá. Ou seja, nós nunca vamos chamar um espírito e ele vai nos atender. Tem que partir da necessidade dele de comunicar, da espiritualidade em aceitar essa comunicação e prepará-lo, né? E essa comunicação ela tem que ter um objetivo coletivo, não particular. Ou seja, o que ele comunicar vai atingir não só a pessoa que recebe, mas também a família, os parentes, a comunidade ali, né? Vai ser uma coisa para engrandecer, para trazer mais fortalecimento e fé, né? Então, assim, o único que eu sei, relato espírita, que nós conhecemos, pelo menos é o que eu conheço, eu não sei se o Renato, que morreu e no minuto seguinte já estava manifestando, foi Bezerra de Menezes, né? Ele desencarnou e já foi para uma casa espírita trabalhar. Mas ele é um espírito de altíssima grandeza, né? Então não dá para comparar. Tem uma pergunta interessante aqui, que eu imagino que deve estar vinculada ao problema da pandemia, que nós estamos ainda no finalzinho dela, graças a Deus. A pessoa fala assim, sobre desencarnes coletivos trágicos, por que tanto sofrimento? Né? Os desencarnes coletivos é uma programação do mundo espiritual. Né? Ele tem por objetivo levar pessoas que já estão no momento do desencarne dela, tá? Porque nós não temos uma data de desencarne, nós temos um período que nós podemos desencarnar. Né? Não está escrito lá que eu vou desencarnar dia 31 de dezembro de 2022. Às vezes eu tenho desencarno. Mas não existe isso, tal hora, tal minuto, não. Nós temos um período. Chega naquele período, a qualquer momento eu posso desencarnar. Por que eu falo assim? Porque cada um tem mais ou menos traçado a sua forma de partir para o mundo espiritual. Se está no meu período e eu tenho que desencarnar num acidente de carro, por exemplo, um acidente de ônibus com outras pessoas, eu vou ser intuído a programar uma viagem e naquela viagem outras pessoas também que têm o mesmo compromisso meu, né, de desencarnar naquela época, é intuída a entrar no mesmo ônibus. Por isso que a gente vê às vezes até avião caindo e salvam uma, duas pessoas. Teve aquele acidente daquele time de futebol lá do sul do Brasil, né? Criciúma, não é que é? Não é Criciúma, não. Hã? Chapecó. Obrigado, irmão. Chapecoense.
Teve um que não teve um arranhão. Teve outro que sobreviveu com algumas sequelas, mas salvou-se. Por quê? Não estava no momento dele. Ainda não estava no momento dele. Me parece que até depois, uns anos depois, ele chegou a desencarnar. Acho que eu tive essa informação. Então, assim, nós não temos um período, nós temos um período, nós não temos uma data marcada afirmativa. Tá? E o que é trágico para nós que ficamos, aos nossos olhos materialistas, né, porque a gente vê só a situação do corpo e da matéria, para a espiritualidade não é. Não é? É a mesma coisa de eu pegar uma roupa minha, rasgá-la, porque eu não quero mais aquela roupa, não me serve mais, já está usada. Eu jogo fora. Ao olhar espiritual, é uma roupagem que se estragou e danificou. O espírito, que é o ser inteligente, o ser pensante, o ser atuante, ele é imortal. E ele continua da mesma forma. Só o corpo é que desmancha. Então, esse trágico é aos nossos olhos. Por quê? Porque nós ainda não estamos educados a ver a morte como uma transição momentânea. Eu estou num período e vou passar para um outro período. Vou voltar, na verdade, para outro período. Uma coisa que nós temos que conscientizar é que eu não sou daqui. Nós não somos daqui. Nós somos de lá. Nós somos espíritos. E temporariamente, e é a maior certeza que a gente tem que é temporária, nós estamos usando um corpo de carne. Então nós vamos voltar. Uma hora a gente tem que voltar para casa. Ninguém fica numa escola ou numa prisão para sempre. Uma hora a gente tem que voltar para casa. O mundo físico, eu costumo falar o seguinte: vamos imaginar uma criança, o pai compra um uniforme novinho, dá para a criança, compra lá os caderninhos, o lápis, a borracha, tal, e matricula o filho numa escola. E ele põe aquele uniforme bonitinho no menino e manda o menino para a escola. O menino vai ficar lá para sempre? Não vai. Tem uma hora que o menino volta para casa. E quando ele formar, o uniforme já não é mais necessário. Não é verdade? É a mesma coisa conosco. Nós somos crianças que Deus dá esse uniforme carnal para nós, matricula-nos nessa escola chamada Planeta Terra, para que eu aprenda as lições que eu preciso aprender, que é sabedoria, humildade, paciência, tranquilidade, amor, bem-fazer. Aprendo virtudes, para que quando eu voltar para a minha casa, eu já volte formado. Mas a gente às vezes é reprovado, como a escola também reprova. Aí eu tenho que voltar. E quantas vezes é necessário? Tantas vezes quantas forem necessárias, eu vou retornar. Até que eu crie vergonha na cara e aprenda a lição. Então o trágico é o nosso olhar. Tá? Sofrimento, sofre quem quer. Que a pessoa pergunta, por que tanto sofrimento? O sofrimento é a forma como eu olho a dor. Perder um ente querido dói. Dói muito. Quem perde pai, mãe, filho, amigos, avós. Dói perder as pessoas que a gente ama e que a gente tem afeto e convivência com elas. Nos dá um vazio. Mas a vida segue. Como eu olho para essa dor? Como eu olho para a dificuldade financeira? Como eu olho para uma doença física? Como eu olho para uma limitação do meu corpo? Como eu olho para os meus desafetos, para uma pessoa que eu amava e me deixou? Como que eu encaro essa dor desse momento de transição ou de desequilíbrio que eu estou vivendo? Aí que vai ser a dor. Eu posso olhar para o problema e para a dor como um aprendizado e tentar entender o que Deus quer que eu aprenda com aquele momento que eu estou vivendo,
e tirar dali as lições que vai me fazer me tornar um ser melhor, aí eu vou só sentir a dor. Ou eu posso me desesperar e me sentir vítima. Ah, eu sou vítima do mundo, eu sou vítima de Deus, eu sou vítima da vida, eu sou vítima do governo, eu sou vítima da minha família, eu sou vítima do meu trabalho, eu sou vítima. E quando a gente nos coloca de vítima, a gente começa a culpar o externo, culpar outras pessoas, outras situações. Aí eu sofro. Por quê? Porque nada vai resolver meu problema. Porque o responsável por resolver os meus problemas sou eu. Eu não posso jogar aos outros. Aí eu entro em depressão, entro em amargura, entro em desequilíbrios. Por quê? Porque eu não quis encarar a responsabilidade que eu tenho sobre mim mesmo. E se Deus, que é o meu Pai de amor e me quer muito bem, está permitindo que agora eu esteja passando por um momento não bom, é porque ali está uma lição que vai me corrigir para a eternidade, se eu souber aproveitar. E entender que eu sou livre para tomar as decisões necessárias para solucionar esse problema da melhor forma possível. Não do dia para a noite, com trabalho, com esforço, com sabedoria, mas eu vou. Tá? Então, os desencarnes coletivos são necessários, vão continuar acontecendo, principalmente agora nesse processo de transição planetária que nós estamos vivendo, mas vamos encarar isso, apesar da dor intensa que nos causa, encará-lo sem sofrimento e entender que tudo está de acordo com a evolução e que ninguém, põe na cabeça, ninguém passa por alguma situação se eu não tiver causado nesta ou em vidas anteriores. Não é Deus que determina, sou eu quem causei. Tá ok? Bom, isso aí que o Márcio colocou para nós, pontuou, foi muito bem colocado, né? A grande dificuldade que nós temos mesmos neste momento de desencarne coletivo é de aceitar aquele desencarne coletivo porque tem um objetivo. E tem momentos aqui na Terra que Deus permite que isso aconteça até para fazer com que as pessoas evoluem mais, tenham outras oportunidades. Então, o homem também, em certos momentos, ele é muito corresponsável por esses desencarnes coletivos, porque muitos desencarnes coletivos poderiam ser evitados. Então, assim, são coisas que tudo tem que ser analisado à luz da razão e do sentimento. Nós não podemos só à luz da razão, nem só do sentimento. Porque se a prefeitura tem que colocar um talude no barranco, ela não faz o talude no barranco, o barranco cai, só terra 5, 10, 15 pessoas. Será que tinha que ser o desencarne coletivo aquilo ali? Ou não? Então tem coisas que nós temos que nos perguntar, né? Adentrar desde nós, estudarmos e pesquisar. Porque entre o céu e a terra tem muita coisa que nós não somos capazes de conhecer, de aceitar, de receber. Tem uma outra pergunta, a pessoa fez assim, eu vejo vulto no meu quarto. Que tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, são médio vidente, né? Então elas conseguem observar aquele vulto no quarto, na cozinha, na sala. Aqueles que conseguem ouvir, ouvem voz dentro de casa, têm mais facilidade de ver. Então muitas pessoas morrem, entre aspas, de medo de ver vulto, de ver espírito. Pô, mas você não é espírito? Não, mas eu morro de medo. Tem pavor de ver, eu não quero ver. Não... Então é comum em certos ambientes, não só doméstico, mas ambiente de trabalho, né, ambiente social, que você vai, as pessoas que são médios mais sensíveis, que conseguem enxergar, conseguem ver, outros conseguem sentir a presença, e todos nós somos médiums, uns mais sensitivos que os outros, sentem, não conseguem enxergar nada, outros já conseguem perceber, enxergar
sentir. Então, assim, é uma coisa, já foi digamos assim, as pessoas tiveram mais medo de ver esses fatos, né? Hoje já estão mais comuns, porque o nosso grau evolutivo, a cada dia nós vamos nos evoluindo mais, vamos estudando mais, vamos aprendendo mais e vamos aceitando mais a luz da doutrina espírita, a luz de Kardec, né? Do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Estava desligado. Chegou uma pergunta aqui agora, fresquinha. Olha que interessante. A pessoa fala assim: tenho pensamentos ruins todos os dias e esses pensamentos me fazem muito mal. Por quê? E complementa: sonho muito todos os dias. Sonhos que parecem reais. Acordo quase todos os dias muito cansado. Por quê? Esse pessoal dá nó na gente, né? Umas perguntas bravas dessa. Vamos lá. O que são pensamentos ruins? É minha mente variando. Podem ser, e com certeza 90% de ser, uma contribuição dos espíritos inferiores que andam comigo. Quem são esses espíritos inferiores? São espíritos que eu lesei em algum momento da minha existência, não da vida física atual, e que hoje estão no mundo espiritual, me encontraram e me perseguem e querem o meu fracasso. Eles querem que eu não evolua. Por quê? Se eu evoluir, eu vou para um plano superior após o meu desencarne. Se eu não evoluir, eu volto para o mesmo plano. E nesse mesmo plano, eles estão lá sorridentes a me esperar, para me pegar de couro, para me atormentar. Os espíritos, que a gente chama de espíritos obsessores, que nada mais são do que pessoas que conviveram conosco no passado e ao qual nós fomos muito ruins com elas, e guardam ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança, eles querem nos prejudicar. E eles só podem nos atacar aqui. Ele não consegue me dar um murro na cara, ele não consegue botar o pé para eu tropeçar, ele não consegue virar o volante do meu carro para eu capotar. Eles não conseguem isso, não é permitido. E também não tem substanciação material para que eles possam fazer. Então o que eles fazem? Começam a entrar na minha mente. Começa com um pequeno... E eles são sábios, eles não vêm de uma vez, não. Isso não vem... Pai. Não. Eles vão devagarinho. Eles são inferiores moralmente. Eles não são bobos e não são burros. São espíritos inteligentes, apesar da moral baixa, do desejo de vingança. Então eles começam a nos bombardear com pensamentos. E à medida que eu vou dando acesso a esses pensamentos, eles vão se tornando cada vez mais fortes, ao ponto de me dominar e me jogar no chão, no buraco, na desistência da vida, nos tormentos, nas brigas conjugais, nas brigas com os amigos, na briga no trabalho. Por quê? Eles querem nos prejudicar. Como é que eu fico livre disso? Mude o foco. Muda a sintonia. Tuf! A gente, quando está ouvindo uma música ruim numa rádio, a gente não vai lá no dial do rádio e muda a sintonia, sai de uma faixa para outra. É isso que eu tenho que fazer. E como é que eu faço isso? Oração. Oração. Trabalho em prol dos necessitados. Pedir perdão a essas criaturas, mostrar a eles que eu, apesar de não lembrar os males que eu causei, eu reconheço que eu causei e eu peço perdão e quero redimir. Convidá-los a ir numa casa religiosa, onde você frequenta, né? Orar para essas pessoas serem felizes, terem paz, explicar para ela que aquilo que passou foi um momento de vida, onde eu ainda tinha em mim muitas mazelas e eu era muito ignorante, mas que graças a Deus hoje eu não cometo mais, eu espero que não. Não é?
E vou mudando o meu ritmo de vida. Arrumo um trabalho voluntário, porque tudo aquilo que eu faço ao próximo eu recebo em dobro. E eu vou mudando a minha sintonia. A minha sintonia. Por que dos sonhos ruins? Todos nós, quando dormimos, saímos do corpo. Nós, espíritos que somos, não necessitamos de dormir. Quem necessita do sono é o corpo físico para a reposição das energias, descanso. O espírito que somos nós não necessita. Então, quando nós dormimos e o corpo entra no seu relaxamento total, nós nos desprendemos do corpo. Saímos do corpo. A gente chama de desdobramento. E para onde vamos? Vamos para onde eu estou ligado. Eu falei mais ou menos isso há 15 dias atrás aqui. Para onde nós estamos ligados. Aonde o meu desejo, a minha moral, a minha sintonia, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, me leva. E se eu saio do corpo e de cara essas criaturas já estão ali me aguardando, eles vão me levar para onde eles gostam de ficar e onde eu estava antes de vir para cá. E realmente o lugar não é bom. Quando eu acordo, o cérebro físico, que coordena o corpo físico através do espírito, ele usa como se fosse um mata-borrão e tira um pouco daquelas lembranças do que aconteceu no mundo espiritual. Então eu trago flashes, momentos, pensamentos, é uma coisa picada, é como se fosse uma nuvem que obscurecesse e eu não trago toda a lembrança do que estava lá. Se eu estava num lugar ruim, eu acordo com uma sensação ruim, acordo cansado. Eu acordo cansado, como se eu tivesse trabalhado a noite inteira com serviço pesado. Dia 4 para o dia 5 de outubro, eu estava num momento meio que conflituoso, desatento. Eu dormi normalmente na quarta-feira, na terça-feira, do dia 4 de outubro. Eu guardei a data, porque foi muito marcante. Na quinta-feira, eu amanheci com o corpo todo roxo, de unhadas e pancadas. Já vai para quase 2 meses e eu ainda tenho as marcas. Não saiu totalmente. Porque atingiu o meu perispírito. Estava como se fosse na carne viva. Arranhões para o corpo inteiro, machucado para o corpo inteiro. Não sangrava, não doía, só apareceu no corpo. E até hoje ainda não sumiu por completo. Olha o grau de envolvimento onde eu andei passando por essa noite de 4 para 5 de outubro. É muito grave. É muito grave. Porque tudo que acontece no perispírito reflete depois no corpo físico. Aliás, as nossas doenças começam todo no perispírito. Você sabe o que é perispírito, né, gente? É o corpo perispiritual, que é igualzinho ao corpo físico. É o corpo que, quando a gente desencarna, a gente mantém ele no mundo espiritual. Por quê? A gente adoece aqui, ó, com os nossos desequilíbrios, os nossos excessos, o nosso ódio, a nossa raiva, os nossos vícios. Aquilo vai desequilibrando o nosso perispírito. E quando o perispírito entra em desequilíbrio, ele manifesta-se depois no corpo físico através de doenças, que pode nos levar ao óbito, às vezes. Então nós temos que começar a mudar o nosso campo vibracional. Muita oração, trabalho voluntário. Vocês não têm noção do que é um trabalho voluntário. Sem interesses materiais, apenas pelo desejo de servir a quem necessita. Eu sei que às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei nada, eu não conheço direito, eu não sei o que eu posso fazer. Entendam, a gente começa pequeno e a coisa vai crescendo. Todo trabalho nos ajuda muito. Por que vocês acham que aqui numa casa espírita está cheio de voluntário? Eu sou voluntário, Renato é,
o Arnoldo nosso amigo ali, tá cheio de voluntário de crachazinho. Nós não ganhamos um centavo com isso. Isso é porque nós sabemos o tanto que isso faz bem para nós. Isso nos eleva. E é bom para nós isso. Então eu aconselho, mude de vibração. Se procura aqui a casa, o acolhimento fraterno da casa, passa pelo acolhimento, passa pelo tratamento espiritual da casa, vai ajudar muito vocês. Vai ajudar muito. Eu espero ter respondido. Bom, essa fala do Márcio é muito interessante, a pergunta também é muito interessante. Daria, assim, um estudo para nós, assim, de vários dias. Porque Kardec pergunta aos espíritos, grosseiramente vou falar assim, se os espíritos interferiam, nós encarnados. E Kardec responde que muito mais do que imagineis. E aí vem Jesus e fala, orai e vigiai. Porque o Márcio fala, sintonia e afinidade. Então, não é só a questão de ter inimigos de um passado. Se eu vou numa danceteria, se eu vou num barzinho, eu entrei naquele barzinho e o bar é um ambiente mais pesado, mas assim, você sente, quando você chega num ambiente, você não sente bem. Você rupia, você não vou sair que não está legal para mim aqui, não estou sentindo a vontade. Então tem a faixa vibratória, a sintonia nossa, como mais vai mudar de sintonia, afinidade de sintonia, afinidade com os pensamentos e sintonia com aquele espírito que está ali. Se eu vou me afinizando com ele e ele comigo, eu vou permitindo que ele vai adentrando dentro de mim e vai assumindo os meus pensamentos, ao ponto de fazer assim, use a droga, pisa no carro com força, faz isso, faz aquilo, e ele começa a nos direcionar. E aí é que morre o perigo. Mas como que o Joaquim, doutor Joaquim, fez isso? Uma pessoa consciente, todos nós conhecemos, gostamos demais. Como que ele se deixou fazer aquilo? O que levou ele a fazer aquilo? Então, assim, é grandioso demais esse assunto. E aí tem aquela música do Caetano Veloso, né? Que fala que o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Porque tudo na nossa vida é o quê? É o pensamento. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida começa na elaboração dos nossos pensamentos. Então, a maldade e a bondade, o amor, a caridade, a paciência, a tolerância, tudo começa onde? Tudo começa no pensamento. Então, é muito rico. O homem é co-criador através de quê? Dos seus pensamentos e, claro, das interferências divinas, né? Só complementando, Renato, eu lembrei aqui da passagem do Cristo, quando ele falava assim, orai e vigiai. Ou vigiai e orai, que acho que a ordem mais correta é essa, vigiai e orai. O que Jesus pede para eu vigiar? Meus atos, meus pensamentos e minhas palavras. Eu tenho que ficar 24 horas me vigiando a mim, não o outro. O que eu penso, a qualidade do que eu penso, a qualidade do que eu falo e a qualidade do que eu faço. Se algumas desses não for uma coisa boa, primeiro, ore. Eleve o pensamento a Deus, peça a Ele proteção, peça a Ele que atenda primeiro o provável obsessor que está do meu lado, porque ele necessita mais que eu, mas que também venha ao meu socorro. E imediatamente mudar o foco daquilo que eu estou pensando. Estou fazendo ou estou falando? Porque isso compromete a minha existência. Então nós temos que ser atentos a nós mesmos o tempo todo. Tá bom? Quer responder?
Então, o Márcio até disse, né, que a maioria das doenças que nós temos, que nós possuímos, né, a grande maioria delas são questões psicológicas. Nós ficamos em certos momentos muito vulneráveis, né? E quem é médium aí, médium ostensivo, sabe do que eu estou falando, né? Nas reuniões de desobsessão, a gente vê lá coisas assim que você não acredita. Tem que ver para você sentir, entender e compreender. Por isso que estudar a doutrina espírita, o livro dos espíritos, e os outros livros correlatos da doutrina, ele é de suma importância. Mas tem uma pergunta aqui que está dentro disso que nós estamos falando. Tem espírito que atrapalha o espírito da gente? Claro que tem. Nós acabamos de falar aqui agora. Por diversos motivos. Tem pessoas, por exemplo, que estão doentes, mais vulneráveis, às vezes com câncer, ou está assim mais idoso, fica mais em estado de depressão. E aí tem um espírito desencarnado que tem uma afinidade, é um parente, é um tio, um avô, uma avó, foi amigo. E ele vai naquela casa, naquele ambiente doméstico ali e fica ali do lado daquela pessoa, achando que está ajudando aquela pessoa com a sua presença. E aí é comum nas reuniões mediúnicas, né, de desobsessão, você fatos dessa natureza, você tem que conversar com a entidade. Não, mas eu estou falando, eu estou aqui, eu estou vivo, eu estou falando. Você está falando por intermédio de outra pessoa, que é o médium e nem você. Olha o seu corpo. E aí que o espírito, então, ele não é, vamos dizer, doutrinado. Ele é orientado através do atendimento fraterno, com carinho, com amor, mostrando, né, a ele que ele não está fazendo bem para aquela entidade ali. E tem aqueles nossos irmãos, como o Márcio pontuou anteriormente, né, que quer vingança, que acha depois de 100 anos, 200, 500 anos ali, acha você que se loca junto de você, são espíritos, igual o Márcio falou, extremamente inteligentes, porque espíritos das trevas são muito inteligentes, e aí vai, coloca chip nas pessoas, coloca artefatos, aí está com a dor na coluna ali que não acha de jeito nenhum, a pessoa vai defiando, pode ser um implante, pode ser um chip. Então, assim, são diversas coisas que acontecem, interferências, né, dos espíritos em nossas vidas, que nós temos que acreditar que existe. Agora, tem muitos momentos também que o obsessor não é o espírito, não, somos nós. Nós os obsediamos. Então, assim, nós temos que entender e compreender esse processo. Pensamento positivo, mente positiva, né? Pensamento positivo. Quem vai querer ficar próximo a uma pessoa que está assim, vibracionalmente bem? Só quem quer o bem. Quem quer o mal, aquela pessoa na faixa vibratória positiva, não vai fazer bem. Ele não vai ficar ali perto. Então, ele adentra o ambiente doméstico, o ambiente de trabalho daquelas pessoas, vê aquilo ali, não se sente bem, vai procurar onde que tem pessoas que ele possa afinizar com elas. Tem uma pergunta bacana aqui, Renato. Olha aqui. Boa noite. Por que algumas pessoas que têm o hábito de beber não têm mudança em seu comportamento e outras mudam seu comportamento e se transformam? Bom, primeiro, seria muito bom que ninguém tivesse o hábito de beber, né? Porque são poucas pessoas que sabem beber. Primeira coisa que a gente tem que lembrar vocês, mesmo aqueles que não se transformam têm o mesmo problema físico daqueles que transformam. O álcool faz mal. O álcool afeta o meu fígado, a minha corrente sanguínea, a minha percepção, né? Causa problemas, desequilíbrios. Às vezes tomar uma tacinha de vinho, não faz mal não. Mas tem gente que quer tomar uma caixa de cerveja, 1 litro de cachaça, uísque, né? Ah, mas eu não sinto nada, eu fico bem. Quanto melhor, quanto mais você bebe, mais você se sente bem, pior é. É porque seu organismo já está saturando, né? E isso é ruim. Então é melhor. Agora, a questão de algumas pessoas se transformarem ou não,
vem de organismo. Nosso organismo não é igual. Tem pessoas que é mais tolerante a uma coisa, tem pessoas que é menos tolerante a outras, né? Tem pessoas que têm mais força e equilíbrio, outras não. Não é verdade? E outra coisa, algumas pessoas às vezes têm mais compromissos com entidades inferiores, um pouco a mais de mediunidade, e quando bebe, esses laços se afrouxam, relaxam, aí a espiritualidade, essa que nós estamos falando, que são os nossos obsessores, os nossos algozes, eles tomam conta mais fácil de nós. Tem pessoa que se transforma como se fosse outra criatura. Totalmente. Tem pessoas que dão shows, né? E falam coisas e agem coisas que no normal dela elas não fariam. Já tem uns que ficam apenas ali, enchendo a paciência, mas não incomoda com nada. Organismo e também compromisso espiritual. O ideal seria não exceder em nada, nem na alimentação, nem na bebida, em nada. A vida nos pede equilíbrio, sempre. E o álcool excessivo é grande. Mas, então eu nunca posso beber? Não deve. Não estou falando que não pode. Seria bom que não fosse. Por quê? Eu só vou descobrir se eu tenho tendência a ser um alcoólatra ou não depois que eu fizer uso. E se eu fizer uso e virar alcoólatra, para sair desse mundo é mais difícil. Então, na dúvida, não. É a mesma coisa a pessoa que usa drogas. Tem gente que se vicia na primeira, tem gente que não. Mas eu só vou descobrir se eu fizer. Para que correr esse risco? Para quê? Pensa na família, pensa no pai, na mãe, na esposa, nos filhos, na pessoa que a gente ama, nas pessoas que a gente convive. O tanto que um desequilíbrio meu pode afetar não só o meu mundo, mas também o mundo daqueles que me amam. Não vale a pena, gente, não vale. Bom, tem uma pergunta aqui bem assim interessante. Para o Espiritismo, como conduzir um problema no meu casamento? Minha esposa me quer distante por ter mentido por ela. Cometi erros, mas quero recuperar o meu matrimônio. Então, gente, nós temos que ter assim, uma leitura bem clara da vida, porque a doutrina espírita, ela não corrige ninguém. Ela não tem o intuito de consertar ninguém. A doutrina espírita, ela é libertadora, ela é pedagógica. A doutrina espírita não vê as coisas como erro, porque tudo na vida é pedagógico. Hoje eu errei, eu passo a borracha ali, é claro que vai ter consequências dos atos que eu cometidos por mim, mas eu posso passar a borracha ali e escrever uma nova história. Então, como que o Espiritismo explica para conduzir essa situação? É que é o diálogo, é o amor, é o livre-arbítrio, é respeitar o outro. E às vezes nós, enquanto casal, nós conversamos muito pouco com os nossos parceiros, com nossas esposas e com nossos esposos. Porque a gente está convivendo ali no dia a dia, na rotina do dia a dia, filho, problema, uma série de coisas, e quando acontecem alguns fatos que desagradam um ou outro, nós às vezes saímos assim, agressivamente, ao invés de esperar aquilo acalmar, esperar o momento adequado, com sabedoria, e conversar. Olha, fulana, eu acho que você não foi feliz ao colocar a situação assim, 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 assim. Eu errei mesmo, quero te pedir desculpa, não vou errar mais, mas você foi muito infeliz quando você pontuou isso para mim, que você apontou o dedo e me acusou. Então tudo é um processo, né, porque envolve sentimento, envolve emoção e envolve razão. Então nós temos que ter a educação do espírito para que nós possamos cometer atos menos insanos do que às vezes nós fazemos,
principalmente com os de casa. Porque dentro de casa eu posso tudo. Lá fora eu tenho o meu verniz social, mas dentro de casa eu posso tudo. Então, assim, cada caso nessas questões do casamento, do matrimônio, é um caso, né? Deus não interfere. É claro que a espiritualidade, mentor daquela pessoa, do casal, está ali orientando, ajudando, está iluminando o ambiente doméstico, tirando os miasmas de energias negativas, mas cabe muito a cada um de nós ter a lucidez, né, para comandar assim, conviver num casamento mais sereno, mais tranquilo, através de quê? Através de uma reforma, né? Através do autoconhecimento, do respeito, do carinho, do amor, da benevolência com os nossos companheiros. É isso aí. A doutrina espírita ela é muito libertadora mesmo, né? Ela vem nos esclarecer e nos dizer que somos espíritos caminhantes da mesma estrada e o corpo que nós estamos usando não é o que eu sou, é uma roupagem que eu estou. Então, independente da minha sexualidade ou do meu gênero sexual, que agora está na moda, nós somos espíritos num processo evolutivo, que ora podemos vir como homens, ora podemos vir como mulheres. Né? Cada reencarnação é sua história, não é verdade? E nós viemos de um mundo patriarcal por milênios, onde o homem dominante e a mulher submissa. O homem tinha a última palavra e a mulher obediência. E nos últimos 100 anos, com a graça de Deus e com a evolução do mundo e das coisas, isso acabou. E tem homens que ainda não conseguem enxergar isso. A mulher deu o grito de independência, ela agora trabalha, não depende mais financeiramente do homem, ela não tem que se submeter àquilo que ele quer, porque ela sabe se virar sozinha, e vamos ser francos, se viram melhor do que nós. Né? São mais fortes, são tão quão inteligentes, tão quão capazes. Então, hoje os relacionamentos, eles têm que ser baseados num compromisso mútuo de crescimento entre dois seres, um apoiando o outro naquilo que é necessário. O diálogo, como o Renato disse, tem que fazer parte constante desse trabalho, porque ninguém tem a razão. Quem tem a razão? Ninguém. Eu vejo o mundo por um ângulo, a mulher vê o mundo por outro ângulo, o homem tem os seus instintos naturais do corpo masculino através dos seus hormônios a ter determinadas atitudes, a mulher tem também do lado dela, através dos hormônios, a ver o mundo por outro lado, às vezes mais afetivo, mais até iluminado. E se a gente não souber lidar com essas diferenças, fica difícil. Fica difícil. Hoje, um casal, para ficar junto, eles têm que entender o compromisso que assumiram ao dividir o mesmo teto. Porque senão, né, tanto a mulher tem que respeitar o homem, até mesmo na forma de mostrar a ele as suas falhas e o seu erro, como o homem e a mulher. Com educação, com paciência, com benevolência, com tolerância, com reconhecimento que ali é outro ser humano igual a mim e que está dedicando a vida dele a fazer parte da minha, como eu da dela, e aí vai, senão a coisa descamba mesmo. Vamos ver aqui, ó. Qual o motivo de Jesus permitir tanta miséria em algumas famílias? Eu achei muito interessante a pergunta. Coitado de Jesus, né? A gente está querendo dar para ele a responsabilidade das nossas misérias. Coitado do homem. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que a pergunta me levou a pensar que pode ser, não estou afirmando, é que a pessoa acha que Jesus é Deus. Gente, Jesus não é Deus. Deus é o Criador do universo.
Criador de tudo e de todos. Como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse é Deus. Jesus é um espírito, criatura de Deus, criado da mesma forma que eu, da mesma forma que vocês, nem mais, nem menos. Nem uma pontinha de agulha a mais, nem uma pontinha de agulha a menos. O que me diferencia do Cristo? Evolução, tempo de criação. Deus não estralou o dedo e criou tudo de uma só vez. Jesus mesmo falava, meu Pai cria a todo instante. Jesus é um ser trilhões de anos mais antigo que eu. Já passou por todo o processo de aprendizado, crescimento, evoluindo, e evoluiu por esforço próprio, a um ponto evolutivo onde ele se tornou merecedor de ser o governador de um planeta inteiro com cerca de 30 bilhões de almas na tutela dele. E essas almas somos nós. Então Jesus é apenas o nosso mentor, o nosso mestre, o nosso guia, nosso irmão maior, aquele que responde a Deus pela terra. Esse é o Cristo. O objetivo de Jesus, quando encarnou uma única vez e não vai encarnar de novo, para quem espera o retorno dele, eu digo para vocês que ele nunca foi embora, ele sempre está e sempre estará conosco, como espírito imortal que ele é. Ele continua conosco. Ele veio com o único propósito de mostrar que é possível passar por uma vida sem cometer erros. Esse foi o propósito dele. Então ele não permite miséria. As misérias vêm de acordo com os meus compromissos, com o meu esforço, o meu trabalho, aquilo que eu causei. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim, por que não se divide toda a fortuna do mundo em igual parte a toda a população? Pegar todas as riquezas de todos os países, juntar tudo numa só, olhar quantas pessoas existem no mundo e dividir a mesma porção para cada um. Os espíritos falam assim, dentro de 5 minutos já tem um mais rico que o outro. Porque um sabe negociar, outro sabe fazer, tem uns que é bobo, outros não são. Não adianta. Uns querem trabalhar, outros não. Então, não adianta. E para um ficar à toa, o outro tem que trabalhar. Para quem quer ficar de vida boa, lembre-se, alguém está trabalhando por você. E isso não é legal, não é justo. Então a miséria vem de acordo com o meu compromisso. Eu posso ter sido milionário em vidas passadas e fiz mau uso da fortuna. Então eu venho com dificuldades nessa vida, passo por perrengues de todas as ordens, para que eu possa dar valor. E lembrando que uma encarnação não é a minha vida. Uma vida hoje no planeta Terra de 80, 100 anos, vamos ser generosos, vamos dizer que nós vamos viver 100 anos, todo mundo. Né? É 1 milésimo de segundo na imortalidade. Se eu falar para vocês que vocês vão ter que passar 1 milésimo de segundo de dificuldades para ter uma resto de uma vida feliz, vocês não aceitariam, não? É lógico que eu aceitaria. Então, uma existência carnal é 1 milésimo de segundo na imortalidade. E Deus permite por isso. É igualzinho quando você leva a criança para vacinar. Você sabe que a picada da agulha vai incomodar, vai doer, a criança vai chorar, pode até dar uma infecçãozinha. Mas você leva, por quê? Porque a vacina está protegendo a criança para uma vida saudável. Deus, às vezes, nos dá uma vacina meio amarga, meio dolorosa, que é uma existência de dificuldades, faltando membros, né? Perrengues de todas as horas, o corpo às vezes danificado, cego, mudo, surdo, faltando. E a pessoa, Deus não me ama, Deus não gosta. Ama sim, ama tanto que te permitiu vir assim. Mas é só nessa. Quando você desencarnar, você vai estar perfeitão. Gente, nosso tempo acabou. Olha lá, já levantou.
Que bom. Eu agradeço a vocês a tolerância, a paciência. Muito obrigado. Se Deus quiser, em breve estaremos novamente aqui. Muito obrigado a todos pela paciência aí de nos ouvir.